feliz com a participação de vocês. Lembrando que essa web, ela será gravada, então eu gostaria que vocês divulgassem para os outros profissionais que depois vocês podem acessar essa web no site do Telesaúde Espírito Santo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer contribuição que vocês quiserem colocar, vocês podem fazer pelo chat, tá? Estamos abertos a perguntas. E também gostaria de solicitar a sugestão de vocês de temas para próximas palestras, né, agora da agenda do ano que vem. Nós também disponibilizamos um outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. A nossa palestra de hoje é um tema muito importante, também foi muito demandado, que é a atenção psicossocial, novas formas de cuidado em saúde mental. E o palestrante é o Dr. Dona Andréa Avancini, que ele é o psiquiatra referência técnica da CESA. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. e Dona Andréa aqui com a gente, né, de antemão, a sua disponibilidade, tirou um tempinho para estar com a gente aqui hoje. Então, eu gostaria de falar também que eu não vou poder participar com vocês até o final da web de hoje. Então, qualquer dúvida, vocês enviem pelo chat, que o Dr. Dona André ele vai responder para vocês, tá ok? Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Dona André. E boa tarde a todos. Bem, boa tarde. Eu que agradeço assim, o convite de estar aqui, né? E essa oportunidade de poder falar para um monte de gente, para vários lugares, sobre um tema que me é muito caro, né? Eu sou psiquiatra, me formei aqui mesmo, eu estou no Hospital das Clínicas, né? Final de 79, e desde então tenho tentado trabalhar dentro da área de saúde mental e psiquiatria com um jeito um pouco diferente do que eu vi, por exemplo, no meu curso de psiquiatria, quando eu fiz medicina, né? Ou do Adalto Botelho, em 76, quando eu estudei lá, né? Que eram formas assim, muito violentas, desagradáveis, muito difíceis de lidar. Até para mim, como aluno, né? Me dava medo daqueles pacientes, me dava um certo horror daquela situação do hospital, enfim, né? Então, desde que eu me formei psiquiatra, eu tentei trabalhar de um outro jeito dentro da área, né? E então, um pouco o tema que eu trouxe hoje para falar é isso que a gente tem falado ultimamente, que se chama atenção psicossocial. Meu interesse é diferenciar isso. O que quer dizer isso do que queria dizer antigamente o tratamento da saúde mental, da psiquiatria, né? Então, é mais ou menos isso. O eixo do que eu quero falar é isso. Psiquiatria é uma coisa, atenção psicossocial é outra, né? E a gente precisa diferenciar isso para poder falar das novas propostas em saúde mental que a política, os serviços vêm colocando, né? A gente ouve muito esse medo generalizado por aí, né? Ah, vão fechar, estão fechando o hospital psiquiátrico, não tem onde internar os loucos, não tem onde internar os drogados, enfim, né? Então, a gente ouve essa coisa meio de pânico, meio de medo, né, das pessoas, porque a única forma que elas pensam de tratamento de saúde mental é internando as pessoas, né? Então, a gente da saúde mental está propondo outras coisas, né? Entre outras coisas, não internar, ou só internar quando não tiver outro jeito mesmo, né? Isso já está em lei, já está na Lei Federal 10.216, tem várias portarias também que se referem a isso. Então, a gente não está inventando coisas, né? A gente está colocando as questões que a Política Nacional de Saúde Mental estão encaminhando e como encaminhá-las, né? Então, primeiro isso, essa política propõe uma mudança no modelo de atendimento, né? Que, de preferência, não inclua mais a internação em hospitais psiquiátricos como única forma de tratamento,
que era o que acontecia, por exemplo, nos anos 60, 70, né, em que qualquer paciente tivesse um problema mental, ou de álcool, ou de drogas, era internado no hospital psiquiátrico e pronto. Não existia ambulatório de consultas, né, mas para os pacientes graves era muito difícil esse modelo de ambulatório, porque no dia eles não queriam ir, ou ia não queria tomar remédio, ou ia de 2 em 2 meses, enfim, não tinha um vínculo com a pessoa que estava tratando e o tratamento não funcionava. Então os pacientes graves geralmente eram internados, saíam do hospital, né, e ficavam nesse círculo vicioso até uma hora que ficava difícil sair do hospital e ficavam lá de vez, né? A gente lidou com pacientes na Adalto Botelho de 30, 40 anos de internação, ou seja, que estavam morando lá dentro do hospital há 30, 40 anos, né? Felizmente hoje estão em residências terapêuticas, estão morando lá fora, né? Então, assim, eu preparei mais ou menos um eixo da fala que vou começar agora, né? Essa é uma imagem que eu achei há pouco tempo, achei muito interessante. Isso é o Hospital Adalto Botelho visto de cima, né? É uma imagem rara, porque é de 1954, né? E não tinha muita chance de fazer imagens nessa época, aéreas desse tipo, né? Mas, enfim, o que a gente vê, uma estrutura imensa, né? Esse hospital ainda está lá, né? Com toda essa área enorme, né? Está sendo desativado progressivamente. Mas, na época, foi criado, em 1954, como a grande solução para os problemas de saúde mental do Estado, né? Ou seja, grande, literalmente grande, né? Internava-se todo mundo aí dentro, né? E alguns saíam, alguns não, e o tratamento era esse, né? Chegava-se na porta do hospital, alguém lá botava para dentro, né? De preferência o médico, de plantão, né? E a pessoa ficava lá. Tudo misturado, todo tipo de pacientes, né? Nessa época tinha uma ala infantil também, o Adalto Botelho, né? Tinha vários setores, né? E, enfim. E no auge, assim, o hospital chegou a ter mais de 1.000 pacientes, né? Chegou a ter 1.200, pelo menos, né? E o que aconteceu, logicamente, né? Primeiro é que chegou uma hora que não cabia mais ninguém, né? Se todo mundo com transtorno mental fosse colocado lá dentro, chegou uma hora que ficou superlotado, né? Com a superlotação, começou as dificuldades de higiene, de cuidado, de alimentação, enfim, de tratamento, enfim, né? Começou a virar um depósito de seres humanos, né? Então, e além de ser alguma coisa muito onerosa, né? O Estado tem que pagar para mais de 1.000 pessoas ficarem ali ociosas, né? E sem um tratamento adequado, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco isso que a gente chama de modelo hospitalocêntrico, ou seja, o hospital era o centro, era a forma de tratamento, pelo menos para os pacientes mais graves, né? E, na minha época, até pacientes mais leves estavam internados lá também, né? Minha época eu chamo 70, anos 70, né? Foi no final dos anos 70 que começou a se pensar em mudar isso, né? Mudar porque, primeiro, isso é muito importante falar, ineficácia do tratamento, né? O que acontecia lá dentro era trancar um paciente, forçá-lo a tomar medicação, né? E tratá-lo com uma certa violência, né? Violência de grade, de cercados, de coisas desse tipo, né? Então, e não tinha muito resultado, vamos dizer, né? Você não via evolução, né? O paciente às vezes melhorava, sei lá, né? Ou porque estava tomando remédio adequadamente, daí o dia melhorava, ou ficava com horror, tanto horror daquilo lá que, né,
forçava uma barra para sair, vamos dizer assim, né? Mas em termos científicos, em termos de novas evoluções de pensamento das ciências, era alguma coisa muito arcaica, muito primitiva e que não solucionava, vamos dizer. Não solucionava porque trancava o paciente lá dentro e essa pessoa era um sujeito refém de uma instituição, né, praticamente pelo resto da vida, né? Então, esse modelo, além de não ser eficaz, né, de não funcionar bem, desrespeitava também os direitos humanos, né, e os direitos dos cidadãos que tinham um problema grave, um problema de saúde grave, um problema mental, e, além de ter um problema mental, eram meio que castigados, meio que confinados num lugar assim, com higiene péssima, de maus tratos, violência, comida ruim, enfim, né? Quem conheceu ou quem conhece um hospital psiquiátrico até hoje pode verificar isso, né? Eu falo até hoje porque não muda, né? Eu conheci hospitais psiquiátricos de vários estados, né? Já vi imagens de vários países, né? Em março desse ano eu fui em Cachoeiro ver um hospital psiquiátrico e parece o mesmo, né? Parece o mesmo dos anos 70, dos anos 80, né? Corredores escuros, pacientes meio nus, fumando sem parar, andando para lá e para cá, sem ter o que fazer na vida, né? Isso não é tratamento para ninguém e a gente pensa que existem outras formas de tratar esses pacientes. Então, é um pouco sobre isso que eu estou tentando falar, né? Eu vou começar um pouco lá na Idade Média, né, porque é interessante. Isso é uma tela, uma pintura de um pintor chamado Bosch, né, Hieronymus Bosch, que viveu entre 1400 e 1500, né, na época medieval, assim, né. É um pintor que faz umas pinturas muito loucas, né? Aliás, vários pintores, vários artistas têm transtorno mental grave, né? E o Van Gogh, por exemplo, né, tinha uma psicose, uma esquizofrenia. O Bosch, pela obra dele, parece que tinha algumas coisas de delírios, de alucinações. E um dos quadros dele é esse, ele chamou de Extração da Pedra da Loucura. Ou seja, tem um cirurgião aí em pé que está abrindo a cabeça de alguém para tirar lá de dentro a pedra da loucura. Ou seja, está tratando essa pessoa, tirando a loucura da cabeça dela, né? É um pouco o modo medieval de entender isso, né? De entender que a loucura é uma pedra ou alguma coisa estranha que está na cabeça de algumas pessoas e que a gente pode tirar de lá, ou que a gente pode curar, né? Ou que a gente pode corrigir, ou que a gente pode consertar, né? Muito essa ideia antiga que se tinha, né? E tem a ver com a psiquiatria, com a questão da medicina, da cura, né? Enfim, de lidar com a loucura como alguma coisa que a gente tem que consertar, que a gente tem que desentortar, né? E não se trata disso. Então o Bosch pintou isso, alguém, né? Por acaso um médico com um funil na cabeça, parece meio maluco, mais maluco do que o outro, né? Tirando a pedra da loucura lá de dentro da cabeça. Agora eu vou dar um detalhe da figura, que, na verdade, o que ele tira lá de dentro é uma flor, né? O Bosch pintou a pedra da loucura como se fosse uma flor, né? Isso é muito interessante da gente pensar. Como é que um cara lá em 1400, 1500, estava um pouco falando o que eu vou falar hoje em 2013, né? De que a loucura pode ser entendida como uma flor e não só como uma pedra, uma coisa ruim, né? Eu digo uma flor no sentido de que é uma coisa que pode ser bem cuidada, que pode ser bonita também, né? Não necessariamente o louco, quem tem um transtorno mental, né, é um sujeito inútil, estragado e que a gente tem que trancar no hospício, né? Muitas vezes são pessoas interessantes, inteligentes e que a convivência com elas é muito boa, né? Então, a gente meio que está tentando, na saúde mental, mudar isso da sociedade.
Essa ideia de que o louco é perigoso, é inútil, é alguém que não tem valor, né? Então que a gente pode deixar no hospital psiquiátrico trancado o resto da vida, ou trancado em casa, o que a gente não precisa ligar para o que ele fala, né? Ou vamos dizer, o que ele grita, o que ele fala não faz nenhum sentido, né? Não vale nada, vamos dizer, né? Então, a gente tem falado muito nessa atenção psicossocial no sentido de resgatar, né, os direitos de cidadania dos pacientes, né, os direitos humanos, praticamente, né, e a inclusão social. Né? Que quer dizer isso? A gente vai falar ao longo da palestra dessa fala aqui, mas de início isso, né? O que a gente quer, em termos de proposta de tratamento, é exatamente tirar o sujeito desse isolamento que a doença mental leva, né? Ou que o uso de drogas muito pesadas leva, né? Que o sujeito fica praticamente sozinho, né? É muito comum quando a gente descobre, vamos dizer assim, um caso de saúde mental, esse paciente está trancado dentro de um quarto, numa cama, debaixo de um cobertor, quer dizer, com uma vida social zero, né? Limitada a zero, né? Não se relaciona com ninguém, não sai de casa, não trabalha, não estuda, não namora, não passeia, não faz nada disso, né? Quando a gente fala em inclusão social, a gente está tentando de que o tratamento que a gente quer fazer com ele seria incluí-lo na sociedade, ou seja, que ele saísse dessa coisa isolada sozinha que ele vive e tivesse cada vez mais vínculos, mais ligações com pessoas, com lugares, com instituições, enfim, né? Inclusão social é um pouco isso, né? Que ele tenha cada vez mais vínculos, né? Por quê? Porque a gente acredita que isso cura a loucura, vamos dizer, né? Enquanto o isolamento, a exclusão social piora a loucura, né? Temos aí um paciente dentro de uma cela forte de um hospício gritando, mas ninguém ouve, ninguém sabe, né? Então, quanto mais a gente muda essa perspectiva do isolamento, de trancar, de excluir, para uma de convivência, de serviços comunitários, de inclusão, né, mais a gente vai estar tratando, né, a gente vai estar fazendo um trabalho de atenção psicossocial, né? Então, é importante a gente pensar isso, né, em direitos de cidadania, em autonomia e inclusão social. Autonomia por quê? Autonomia para o paciente poder decidir coisas da vida dele, porque é óbvio, né, de que essa desvalorização que se faz com o paciente psiquiátrico, né, com transtorno grave, né, com o louco, é que o que ele fala não vale nada, o que ele faz não vale nada, né? Então, consequentemente, ele também não pode decidir nada da vida dele, porque ele é louco, né? Quando a gente fala em autonomia, a gente está falando do segundo remédio que a gente quer dar na atenção psicossocial, né? Que é o direito do paciente de decidir coisas da vida dele, né? Se ele quer, sei lá, andar de branco, ele anda. Se ele quer, né, comer banana, ele come, né? Desde que ele aprenda a respeitar regras de convivência e conviver com todo mundo, né? Ou seja, a inclusão social e a autonomia são os novos remédios que a gente quer dar aos pacientes com transtorno mental nesses novos serviços que a gente está criando, né? Bem, como é que começou essa história? Temos aí um moço que é muito importante para a saúde mental, que é o Dr. Sigmund Freud, né? Todo mundo fala muito dele, mas leu pouco, sabe pouco. Esse é um médico que, por volta de 1900, começou a publicar seus trabalhos, né? E criou o que a gente chama de psicanálise, que é um instrumento muito poderoso de trabalho da gente, né? O que o Dr. Freud falou em 1900? De que o que acontecia na mente dos loucos, vamos dizer, na cabeça dos loucos, no cérebro, né, era o mesmo que acontecia no cérebro das pessoas normais, né?
que eram os mesmos fenômenos, vamos dizer, né? Que quem tinha um transtorno grave, uma psicose, uma esquizofrenia, na verdade tinha um aparelho psíquico estruturado de uma maneira diferente do que a gente chamaria de uma pessoa normal, uma pessoa neurótica, uma pessoa comum como nós, né? A gente sabe que uma normalidade em saúde mental praticamente não existe, né? A gente tem um equilíbrio que a gente tenta ter na nossa vida, né? E muitas vezes desequilibra, né? Nós normais nos desequilibramos também, né? E precisamos mudar coisas da vida, fazer outras coisas, enfim. O que o Dr. Freud falou em 1900 é mais ou menos essa grande descoberta, né? De que não tinha nada de diferente na mente das pessoas normais e na mente das pessoas loucas, né? Era só uma maneira de funcionar e uma questão de intensidade diferente, né? Então, isso foi muito importante na época, né? E é até hoje, né? Para a gente tentar quebrar esse preconceito, né? De um sujeito que tem um transtorno mental grave é alguém que tem uma pedra esquisita na cabeça. Não, é alguém, gente como a gente, né? Não tem... Tanto é que já não tem nenhum exame que vai detectar se esse paciente tem esquizofrenia, transtorno bipolar, ou depressão, ou não sei o quê. Enfim, a gente não tem nenhum dado biológico que diferencia a pessoa com transtorno mental da pessoa normal, entre aspas, vamos dizer assim, né? Então, Dr. Freud foi muito importante para abrir essa conversa, né? E ele estudou isso, por exemplo, a partir dos sonhos que as pessoas têm, né? Toda noite, geralmente, né, a gente sonha, lembra de algum sonho, né? E nossos sonhos são verdadeiros delírios, são verdadeiras loucuras, né? A gente sonha que está voando, que sonha que conversa com o morto, que matou, que morreu, que tem um bicho esquisito de 5 patas, enfim, né? Nos sonhos, o que acontece? A gente está dormindo, está com a consciência desligada, então o que está guardado na nossa mente aparece, e aparece como se fosse verdade, né? Então, às vezes, a gente toma o maior susto, porque tem um pesadelo, acorda todo apavorado, né? Aí vê, não é nada disso, pô, felizmente, né? Mas, enfim, o Dr. Freud começou estudando os sonhos para poder dizer isso. Vem cá, o aparelho psíquico das pessoas normais e das pessoas loucas funciona do mesmo jeito, né? Inclusive, tem algumas horas que as pessoas normais ficam loucas. Quando elas estão sonhando, por exemplo, elas estão loucas. Estão delirando, alucinando, estão vendo coisas, né? Lógico que as pessoas ditas normais têm a condição de acordar e dizer, não, isso era só um sonho, que bom, né? Passou, né? E quem tem um delírio, quem tem um transtorno mental grave, muitas vezes não consegue acordar desse sonho, né? Fica meio apavorado dentro desse pesadelo, tendo visões, ouvindo vozes, ou tendo, né? Porque exatamente o aparelho psíquico dele, a mente, é meio frágil, né? Precisa ser mais bem estruturada, né? Então, é importante a gente frisar isso, né? Que a gente fala de médico, de louco, todos temos um pouco, né? Então, sim, de louco todos temos um pouco, né? Então, vamos começar daí para a gente não discriminar a loucura, não separar as pessoas com transtorno mental e poder nos aproximar delas, né? Se a gente quer a inclusão social, a inserção social delas, começa pela gente, a gente criando um vínculo com elas, para depois ajudá-las a criar vínculo com outras pessoas, né? Então, vamos por aí. Aqui uma triste situação, né? Que eu falei dos hospícios, né? Aqui é um hospício lá da Iugoslávia, né? Que parece que o Adalto Botelho, a mesma coisa, né? Pessoas abandonadas, largadas pelo chão, sem se comunicar com ninguém, sem falar nada, uma vida sem sentido, né? Sem vínculo nenhum, a não ser estar trancado dentro do hospital, tem hora de comer, hora de dormir, hora de fechar o cadeado, enfim, e às vezes a hora de apanhar, né? Quando apronta alguma, né? Tristemente é a imagem que a gente quer superar,
né? É uma imagem de horror, é uma imagem de campo de concentração, é uma imagem de presídio, é uma imagem de uma instituição totalitária, né? Que a gente, enquanto se pretende trabalhar com saúde de alguém, né, a gente tem que pensar muito nela, né? Que tipo de tratamento eu vou fazer com o meu paciente se eu mandá-lo para um hospital, para um hospício, né? Então, nesse sentido, temos aí uma imagem didática, vamos dizer assim, tristemente didática. Aqui, eu tinha selecionado essa imagem por causa da coisa da grade, depois me falaram que é um ator no filme Bicho de Sete Cabeças, né? É um filme, quer dizer, em termos de cinema, mais ou menos deixa a desejar, mas em termos de uma aula do que não se deve fazer dentro da saúde mental, o filme funciona bem, né? Minha intenção com esse slide era dizer assim, o que acontece dentro de um hospital psiquiátrico? Tranca-se uma pessoa, bota-se ela atrás das grades e se dá remédio, né? O tratamento que tem é esse, né? Não sei se alguém vai acreditar que isso é um tratamento, mas é o que acontece, né? Você tranca, né, numa cela e força a tomá-la remédio, né? Com muita sorte, daí uns dias isso passa, essa pessoa pode sair, voltar para casa, voltar para um tratamento, tomara, né, quem dera, né? Mas muitas vezes a pessoa piora, né, e não consegue mais sair do hospital, né? É o que a gente chama de institucionalização, né? Acreditem, né, eu atendi pessoas que estavam há 30, 40 anos internadas dentro do Adalto Botelho. 20 anos, né? Pessoas que passaram praticamente uma vida lá dentro, né? Outro dia até foi engraçado, eu saí do consultório médico ali em frente ao Shopping Vitória, encontrei duas pessoas, André, aí eu olhei, 2 pacientes moradores da residência terapêutica, né? Que tinham ido no shopping comprar roupa, tinham recebido, foram no shopping comprar roupa e estavam indo para casa, né? Com a cuidadora lá da residência, né? E aí eu pensei, tem 10 anos que esses caras saíram do Adalto Botelho, estão morando numa casa, né? E estão soltos na rua, estão indo fazer compra, né? Sim, que bom, né? Que bom que saíram, que bom que existe uma residência terapêutica, que bom que existe um CAPS para eles se tratarem, e que bom que eles estejam vivos, né? Que passaram muito tempo trancados num hospício, né? E não precisava, né? Tanto é que eles estavam lá no meio da rua, ia pegar ônibus, estavam saindo das compras, né? Assim, eu falei, um bom encontro, né? E conversamos, né? Me provocou uma certa reflexão, assim, tem 10 anos que esses caras saíram lá do hospital, né? Que bom, né? Eu falei do hospital psiquiátrico, hoje eu estou pegando meio pesado, né? Isso aí, para quem não sabe, é um aparelho de eletrochoque, né? Eu esqueci de falar que além de trancar e de dar remédio, antigamente se dava eletrochoque também, eletroconvulsoterapia, né? Choques elétricos que são dados aqui nas têmporas do paciente, né? Para estabilizar os circuitos cerebrais, coisas assim. Isso é um assunto polêmico, né? Os psiquiatras geralmente ficam uma fúria quando você fala contra isso, né? Mas antigamente isso era rotina no hospital psiquiátrico, né? Nos anos 80, eu fui fazer um plantão no hospital do Rio de Janeiro, eu estava morando no Rio de Janeiro, de manhã tinha 15 pacientes numa fila para eu dar eletrochoque neles, né? Aí eu falei, olha, eu não sei fazer isso, eu não aprendi isso, não trabalho com isso, né? Eu falei, não, mas eles estão tomando eletrochoque. Os pacientes tranquilos, calminhos lá, eu não entendia por quê, né? Não precisava fazer isso, né? Enfim, era um tratamento preconizado, né? Mas muitas vezes, dentro do hospital psiquiátrico, era usado também como castigo, né? Como uma certa punição. Era usado meio sem critério. Quase todo mundo tinha que tomar eletrochoque, fazia parte do tratamento, né? Alguma coisa que deve ser muito cruel, né? Aqui uma imagem de uma paciente tomando um eletrochoque. Felizmente aqui a gente vê que está com cuidados médicos, né? Com
provavelmente tomou uma anestesia ou tomou, né, alguns certos cuidados, mas antigamente era feito sem discriminação dentro do hospital psiquiátrico, era feito em série e sem muito critério. Hoje em dia ainda se usa para alguns casos de depressão muito grave, né, ou um paciente com problemas muito sérios de agitação, que não respondem à medicação, mas sempre é questionável, assim, sempre é bom pensar antes, né? Eu sou psiquiatra desde 1980, eu nunca prescrevi um eletrochoque para nenhum paciente meu, felizmente, nunca precisou, nunca achei adequado, e nem por isso eu senti falta, né? Eu acho que a gente tem vários recursos hoje em dia, tem várias tecnologias, várias medicações, né? E várias outras coisas também que a gente pode fazer na saúde mental, né? Que não necessariamente sejam tão cruéis com o paciente, né? Então, os psiquiatras defendem com muito veemência esse eletrochoque, né? Eu estou aqui dizendo que em algumas situações ele pode ser até indicado e afirmo que deve ser feito com o máximo de cuidado para não fazer o paciente sofrer, né? Mas que não deve ser feito em série, em rotina, como era feito antigamente nos hospitais psiquiátricos, certo? Então tá, seguindo. O Espírito Santo, né? Temos um mapa aí das internações, né? Aqui em Vitória existia, na minha época de estudante, a Clínica Santa Angélica, né? Tinha um masculino ali na Graciano Neves, o feminino era lá no Parque Moscoso. Era a grande clínica, o grande hospital na época para os pacientes que tinham NPS. Quem ia para o Adalto Botelho eram o que a gente chamava de indigentes, né? Que não tinha NPS, né? E o Santa Angélica ia quem tinha NPS. Depois, com o SUS, isso veio a mudar, né? A Clínica Santa Angélica foi fechada nos anos 90, né? Exatamente por isso. Denúncias de maltratos, de condições sanitárias insalubres, tortura e morte de pacientes, problemas de recursos humanos, de qualificação, enfim. Então, fechou-se a Clínica Santa Angélica nos anos 90, início dos anos 90. Né? Mas aí o Adalto Botelho meio que começou-se a trabalhar no Adalto Botelho no sentido de humanizar, de ter um tratamento mais adequado, vamos dizer, né? Ao mesmo tempo em que, lá em Cachoeiro do Itapemirim, abriu-se, já tinha aberto e começou-se a ampliar um outro hospital psiquiátrico que começou à medida que se fechavam os leitos aqui na Grande Vitória, né, tentando se tratar o paciente de outra maneira, em Cachoeiro começou-se a abrir, né, vagas de leitos, né, de modo que começou a se concentrar todas as internações do Estado lá em Cachoeiro, né. Nesse mapa a gente tem mais ou menos, não sei até que ponto está bem resolvido, né, mas os municípios por índice de internação, né. O índice verdinho claro são os que menos internam, o verde escuro mais ou menos, o amarelo mais ou menos. À medida que a coisa vai ficando vermelha e mais vermelho ainda, são os municípios que mais internam. Não por acaso os municípios ao redor desse hospital psiquiátrico que está lá em Cachoeiro do Itapemirim e que tem atualmente 400 vagas de internação, né, ou 360. Isso está em disputa, está se discutindo, mas pelo menos 360 vagas. Então, começou-se a encaminhar pacientes do estado inteiro lá para Cachoeiro, né? E começou-se a se reproduzir o modelo que a gente tentou desconstruir no Adalto Botelho, né, de desinternar os pacientes, de tratá-lo em serviços de atenção psicossocial, né?
Então, basicamente, o que é um serviço de atenção psicossocial? É um serviço que inclui, lógico, psiquiatria, o médico, medicação, mas inclui outras coisas também, né? Outras coisas eu falo, outros profissionais, outras categorias profissionais, e isso que se chama de equipe multiprofissional, né? Ou seja, serviços onde, além do médico, temos enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, professor de educação física, artesão, arte-terapeuta, e quem mais puder, né? Quem mais puder contribuir, né? De criar atividades com os pacientes, criar aquilo que eu falei de vínculos sociais com ele, de criar grupos, situações grupais, né? Então, o serviço de atenção psicossocial se baseia nisso, né? Num trabalho em equipe, né? Não mais um médico que decida todo o tratamento do paciente, ou seja, passa o remédio, indica a internação, mas sim uma equipe que discuta o caso desse sujeito. E discuta não no sentido patológico, de sintoma, vamos dizer. Esse paciente delira, alucina, bateu, não sei o quê, quebrou tudo em casa. Mas sim, quem é essa pessoa, né? Essa pessoa que está em surto, vamos dizer, né? Precisa talvez ser internado, né? É alguém que tem um nome, que tem uma família, que mora num certo lugar, que tem uma história, enfim, e que perdeu alguns vínculos, né? E que os trabalhos do serviço de atenção psicossocial vão tentar resgatar, né? Em vez de interná-lo, vamos dizer assim, isolá-lo dentro do hospital psiquiátrico, vamos tentá-lo manter em casa, se tiver um CAPS, né, que ele vá todo dia para esse CAPS enquanto estiver em crise, né, que o CAPS aprenda a manejar essa crise, lidar com essa crise, né, garanta que ele tome medicação, garanta que tem alguém do lado dele, enfim, né, que consiga tirá-lo dessa crise sem tirá-lo de casa, sem tirá-lo da cidade dele, do bairro, da vizinhança, né, porque isso vai piorá-lo, né? Quer dizer, excluí-lo dali, tirá-lo, interná-lo no hospital psiquiátrico, dentro dessa coisa que a gente viu, de abandono e violência, pode piorar muito o quadro dele, né? Eu estou falando do transtorno mental, mas vale também para alguém que tem uma dependência de drogas muito séria, muito alta, né? Também a pessoa que fica muito viciada numa droga acaba se isolando socialmente, vivendo unicamente para usar aquela droga, né? A gente vê isso com álcool, com cocaína, com crack, enfim, né? Pessoas que acabam se isolando de todo mundo para viver exclusivamente em função de tomar cachaça, né? Não faz mais nada na vida a não ser beber, né? E acaba se isolando socialmente, né? Da mesma maneira que quem tem um transtorno mental, né, vai se isolando também, né? Então, um serviço de atenção psicossocial seria um serviço em que teria uma equipe que trabalhasse com as pessoas com essa visão, né? Quem é esse sujeito, né? Esse louco que eu estou morrendo de medo, né? Vamos perder esse medo, vamos chegar perto dele e chamar. Quem é você, né? Por que você está assim? Porque você está chorando, porque você está gritando, ou porque você está querendo bater, porque, né? Enfim, vamos abrir uma conversa, vamos chegar perto, vamos criar um primeiro vínculo, né? Quem sabe do primeiro vínculo a gente cria um segundo, um terceiro, né? E daí a pouco ele queira conversar com um psicólogo, ele queira ir num grupo, ele queira fazer uma atividade, ou ele queira fazer um passeio, ou ele queira ir para a praça do bairro dele, sei lá, ou jogar futebol, qualquer coisa, né? Enfim, o trabalho de atenção psicossocial é um pouco isso, né? Esse enfoque em incluir a pessoa socialmente, né? Nesse sentido, a gente precisa diferenciar do que até então se pensa em saúde mental, né? Que a saúde mental tem que ser feita com um psiquiatra que passa remédio para acalmar a pessoa, né?
Ou seja, a gente está falando assim, a gente precisa de um psiquiatra que passa remédio, mas a gente não precisa acalmar a pessoa. A gente precisa que essa pessoa tenha uma vida melhor, uma vida mais incluída na sociedade, com seus direitos respeitados, né? E que seja um cidadão que possa usufruir da vida, né? Que possa ir no shopping comprar a roupa que ele quer, quando ele puder, né? Ou possa ir na praia, ou possa ir na praça, ou sei lá, né? Pode sair vestido de preto, ou sair de bermuda, né? Ou seja, pessoas que possam ter autonomia e estar incluídas na sociedade, né? Esse é o tratamento que a gente quer fazer, por exemplo, nos serviços chamados CAPs, né? Centros de Atenção Psicossocial, né? São instituições onde o paciente pode passar o dia, né, se quiser. Os pacientes mais graves geralmente vão de segunda a sexta, fica lá o dia inteiro, né? Outros vão 2 dias, ou um dia, ou uma manhã, ou uma tarde, né? Lá, quer dizer, de vez em quando conversa com o médico, conversa com o psicólogo, assistente social, participa de atividades, de grupos, de passeios, de festas, enfim, né? Começa a criar uma convivência ali no CAPES, e a partir dessa convivência que ele começa a criar ali com a equipe, com os outros pacientes, ele passa a ter como criar essa convivência lá fora também, na cidade, com a família dele, com os vizinhos dele. Lógico que um paciente grave você precisa trabalhar a família também, você precisa fazer visitas domiciliares, ir na casa, conversar com os vizinhos, enfim, né? Você precisa ajudar o paciente a criar essa rede de relações, né? E isso não precisa do psiquiatra fazer, né? Assistente social, psicólogo pode fazer, o estagiário de algum curso pode fazer, né? O agente comunitário é uma ajuda importante, o agente comunitário já está lá na rua, na casa do paciente, né? Então pode ajudar muito, né? O agente comunitário conhece, né? Isso que a gente chama de território, né? Quando a gente fala que o CAPES é um serviço de base territorial, a gente está querendo dizer isso. O CAPES é um serviço que trabalha com o paciente no seu local de moradia, no seu território, né? Território é o lugar que ele mora e as relações que ele estabelece, né? Então, muitas vezes um paciente com transtorno mental, a gente tem que ampliar isso dele, ampliar esse território dele, né? Se ele conversa só com a mãe, né, a gente fazê-lo começar a conversar com as pessoas do CAPES, com o vizinho, com a pracinha, com a igreja, com a escola, enfim, né? Que a gente amplie a rede de relações dele, né? E, lógico, e garanta o direito dele de circular, de andar pela cidade, né? De estar inserido na sociedade, né? Ele tem um transtorno mental, ou seja, a mente dele funciona de uma maneira diferente do que funciona das pessoas ditas normais, né? Isso não quer dizer que, por causa disso, ele vai ter que ser condenado a ficar trancado no hospital psiquiátrico, né? Ele pode, enquanto sujeito diferente, ser meu vizinho, né? Eu tenho que aprender a lidar com ele, a criar um vínculo com ele, né? Isso não significa ser bonzinho, ser caridoso ou ser tolerante, não estou falando nada disso, né? Aliás, quem cuidava dos hospitais psiquiátricos antigamente eram as freiras, né? Eram os religiosos, né? Não quer dizer que é caridade que melhora o paciente, não, né? Hoje em dia, o usuário de droga está sendo muito encaminhado para comunidades evangélicas, né? Vamos dizer, para através da religião ele melhorar o problema de drogas, né? Não é essa a proposta que a gente tem, né? Não é fazer caridade ou converter para alguma religião. A gente precisa respeitar o paciente, né? Respeitar se ele não quiser ter religião, se ele for da Umbanda ou se ele, sei lá, for católico ou qualquer denominação evangélica, enfim, né? A gente não pode se meter nessa autonomia do paciente, na autonomia religiosa dele, né? Nem convencê-lo, então vamos prestar atenção nisso, né? Tudo bem que existam comunidades terapêuticas, mas elas não podem impor questões religiosas aos pacientes. O paciente tem direito
De ter a religião que quiser e de, se quiser, não ter religião nenhuma. Assim como todos nós, né? Nosso Estado supostamente é laico, né? E isso é um direito garantido na Constituição, né? Então, e é muito importante isso, porque muitas vezes o paciente com transtorno mental se apresenta de uma maneira muito frágil, né? E tem uma tendência nossa, dos profissionais e da sociedade em geral, de impor coisas para eles, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. Esse cara, para melhorar, precisa ter autonomia, precisa decidir coisas, né? Então, ele não é um bobinho que eu vou ensinar a fazer pataquada, né? Fazer palhaçada, né? Ele é um cidadão que eu devo respeitar, né? Por mais maluco que seja o que ele está te falando ou o que ele está conversando com você, né? Você tem que tratá-lo de igual para igual, né? Ou seja, muitas vezes eu, enquanto profissional, tinha o que a gente chama de entrar na viagem do paciente, entrar no delírio dele para conversar, né? Eu lembrei hoje, me chegou no CAPES um rapaz, né, de uns 20 e poucos anos, praticamente inabordável, muito agitado, todo mundo morrendo de medo dele, estava com a pochete, né? Eu falei, pô, não entrava no consultório, o que eu vou fazer? Eu falei, oi, né? O que tem aí nessa pochete? Ah, tem meus carrinhos, né? Aí eu falei, tá. Então, isso no corredor do CAPS, né? Eu falei, pô, seus carrinhos, posso ver? Pode. Aí um rapaz adulto me tira um monte de carrinho pequenininho, miniatura de dentro da pochete, né? Eu falei, então tá, pô, que legal, podemos brincar de carrinho? Ele falou, vamos brincar. E ficamos brincando de carrinho a tarde inteira. Foi a maneira que eu tive de criar um vínculo com esse paciente, né? Que depois, felizmente, começou a tomar medicação, melhorou, era um caso bipolar, então logo ficou bem, né? Se manteve estável, né? Namorou, casou, foi trabalhar, enfim, seguiu a vida dele. Mas naquele momento do surto, né? Eu precisei entrar na doideira dele, né? Então fui brincar de carrinho com ele até a hora dele começar a confiar em mim, poder ir para o consultório, poder tomar o remédio que eu estava passando, poder fazer as atividades, apresentar a equipe, enfim, né? Tem maneiras de você abordar, de você chegar no paciente com transtorno grave e no paciente usuário de droga, né? Então é um jeito, né? É uma maneira que qualquer profissional de saúde pode ter, né? Não necessariamente precisa ser ou médico ou psiquiatra, né? Os psicólogos sabem disso muito bem, né? As assistentes sociais muitas vezes têm muita habilidade com isso também, né? Mas qualquer pessoa de bom senso, de que tenha vamos dizer, que não tenha preconceitos, pode fazer isso, né? Pode tentar criar essa ligação com o paciente, né? Vamos perder esse medo, né? Outro dia, cenas da vida, né? Eu fui no interior, né, fazer uma oficina lá com o pessoal da atenção primária. Aí eu, mas se eu deixar os loucos lá na minha cidade, eles vão matar a gente, vão matar todo mundo, né? E por acaso era um dos municípios onde mais se mata no Espírito Santo, né? Porque é uma terra de pistoleiros, assim, né? De coronéis fazendeiros que mandam matar mesmo, né? Eu falei, minha filha, quem mata lá na sua cidade, que a gente sabe, não é exatamente quem tem transtorno mental, não, né? São outras pessoas. Mas a ideia dessa profissional de saúde era que se o paciente não fosse internado, ele ia sair matando todo mundo da cidade, né? Quando não é bem isso, né? Não se trata disso, né? O paciente fica agressivo muitas vezes quando ele é agredido, né? Ele agride de volta, ou quando ele fica sem tratamento. Se ele tiver com a medicação adequada, se ele tiver com vínculos adequados, vínculos de cuidado, né? Se a família dele começar a tratá-lo de uma maneira melhor, se tiver um profissional de saúde para ele poder conversar, que esteja disponível para ele vai melhorar, pode ficar bem, não vai sair matando todo mundo da cidade, não, né? Enfim. Então eu estava falando de CAPS, né? Aqui é uma foto para contrastar um pouco com aquilo que a gente estava falando do hospital psiquiátrico, né? Isso aqui é um CAPS, né? Não dá para ver quem é paciente, quem é equipe, né? Eu tive um professor lá no Rio que me falava que esse é o padrão
ideal para um CAPS, que você chegue nele e você não saiba quem é paciente, quem é profissional. Isso quer dizer que esse CAPS está funcionando bem. Ou seja, que essa mistura que a gente tem que fazer, né, da equipe com pacientes, com vínculos, com ligações, tem que estar sempre presente, né? Um CAPS não pode ter uma hierarquia, né? Aqui no poder estão os profissionais e lá obedecendo estão os pacientes, né? O CAPS tem que misturar isso, né? Tem que dar poder aos usuários também, deles decidirem coisas, deles fazerem coisas, né? Uma outra foto de CAPS, que é uma festa junina, nem parece, né? Que era um serviço de saúde mental, mas né? É um CAPS lá da Bahia. Legal, um lugar alegre, né? Os pacientes vão lá, faz uma festa junina, dança, como a gente faz carnaval, como a gente faz festa de fim de ano, enfim, né? É muito bom isso, é muito interessante que um CAPS faça esse tipo de atividade, né? É muito bom a gente ir numa festa, se divertir, dançar, ouvir música, enfim, né? E isso é tratamento, vamos dizer, né? Isso é tratamento para transtorno mental, né? E aqui, aí é mais ou menos o final da apresentação, mas isso aqui é uma obra de arte, né? Não sou eu que chamo de obras de arte, não. São os críticos, né, do Brasil inteiro. Existia um paciente chamado Arthur Bispo do Rosário, que ficava no hospital, na colônia Juliano Moreira, no Rio, né? E foi internado e passou a vida inteira dentro de um hospício. E o que ele começou a fazer? Ele começou a catar restos de lixo do hospital e montar, né, em cima de quadros, né? Dentro do delírio dele, dentro da loucura dele, ele precisava construir o mundo novamente, né? Então ele pegou, por exemplo, aqui todas as canequinhas do hospício que ele achou lá, pendurou todos os talheres, todos os pentes, né? Então a obra desse artista Bispo do Rosário é impressionante. É exposta no Brasil, no exterior, né? Quer dizer, um louco que ficou a vida inteira internado no hospício, né? Mas o que ele conseguiu produzir em termos artísticos é reconhecido no Brasil e lá fora, né? E exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Documenta de Cássio, na Alemanha, enfim, né? Um louco que, assim como Van Gogh, né, que hoje em dia os quadros dele são vendidos por milhões, né? Esse senhor chamado Arthur Bispo do Rosário, né, que passou a vida inteira internado no hospital, também era um artista genial que conseguiu lá dentro do hospital criar uma obra de arte que hoje em dia saiu para o mundo inteiro, é valorizado pelo mundo inteiro. Essa roupa que ele está usando é um manto que ele construiu para quando ele morresse, ele se apresentar para Deus, né? Se chama o manto da apresentação, né? É um manto que ele costurou, que ele bordou, para ele se apresentar para Deus, né? Dentro do delírio dele, ele ia se apresentar para Deus, então ele criou essa roupa, né? E criou também, essa era a cama que ele dormia dentro do hospital, né? Essa cama eu já vi numa exposição, que é uma coisa linda, assim, que era meio a nave que ele ia viajar quando ele fosse, né, chegar lá em cima em Deus, né? Ele tinha a missão de reconstruir o mundo e depois ir lá prestar contas a Deus, né? Então, dentro desse delírio dele, ele fez isso, né? Criou uma roupa para ir lá ver Deus e a nave, que era a cama dele, na verdade, no hospital, onde ele ia subir quando ele fosse lá ver Deus, né? Então, assim, isso para quê? Para dizer que, sim, o que os loucos falam e fazem tem sentido, né? Tem um sentido diferente para a gente, mas que não precisa ser desvalorizado, não precisa ser maltratado, não precisa ser humilhado, nem, né? Mas que pode ter um valor, sim, né? É muito interessante propor aos pacientes, né, as pessoas com transtorno mental, que produzam coisas, que façam coisas, né? Muitas vezes eles produzem coisas muito bonitas, né, e coisas que têm um valor muito grande e que todo mundo acha, né? E dentre a pesquisa que eu fiz para fazer essa fala hoje, eu achei uma coisa preciosa de um poeta que eu adoro, né, que se chama Manuel de Barros. É um velhinho que mora lá no Pantanal, né,
E que aí eu achei isso, né? Eu estava meio que assim, isso, vamos dizer, essa poesia me achou, né? Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras, né? Sou formado em desencontros. A sensatez me absurda. Os delírios verbais me terapeutam, né? Eu achei assim, o Manuel de Barros, que é um poeta, um dos melhores poetas brasileiros, nessa quadrinha sintetiza o que eu tentei falar, né? De que essa coisa da loucura precisa ser aclarada, né? Precisa criar conexões, né? Melhorar esse desencontro, né? A gente precisa ter um encontro com a loucura, né? Com os usuários que são loucos, né? E que os delírios, os desconexos deles são o modo deles melhorarem, ele fala me terapeuta, né? Os delírios verbais me terapeuta, né? O delírio do paciente é a maneira dele explicar o mundo, dele entender o mundo. Então ele não pode achar que aquilo não vale nada. Aquilo tem um valor, sim, um valor muito grande, né? E nossos novos serviços, os serviços de atenção psicossocial, tem que estar atentos a isso, né? O que a gente quer do paciente? A gente não quer corrigi-lo, desentortá-lo ou tirar a pedra da loucura de dentro da cabeça deles. A gente quer melhorar a vida deles, que eles estejam incluídos na sociedade e que tenham seus direitos de cidadão respeitados como todo cidadão brasileiro merece e deve ter, né? Bem, basicamente é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou enfim, estou aqui à disposição. Boa tarde, gente. Quem quiser fazer a pergunta para o Dr. Zanandré, pode fazer pelo chat, que ele já vai responder. Todos veem a pergunta? Não. Sim? Uhum. Bem, a Lorena, lá do interior de Linhares, né, está me perguntando como pode fazer para ajudar mais esses pacientes que ficam meio desassistidos. Bem, pensando no raciocínio que eu estava fazendo, Lorena, né? A princípio, para ajudá-los é chegar perto deles, né? Tentar que eles não fiquem isolados, né? De que eles não fiquem trancados, que eles participem da vida comunitária. Muitas vezes no interior, esses pacientes são mais bem tolerados do que na cidade, né? As comunidades pequenas, principalmente, tendem a acolher melhor as pessoas com transtorno mental, né? A conviver melhor, até porque todo mundo se conhece, todo mundo, né, tem uma rede de ligações, então, né, então é isso, é tentar que as pessoas não fiquem isoladas, que não sejam vítimas de preconceito, de maltratos, humilhações, né? Tentar chamá-los para convivência social, para festas, para eventos, né? E até, vamos dizer, para a unidade de saúde, para cuidar da sua saúde, né? Porque a pessoa com transtorno mental
Pode ter problemas clínicos também, né? Pode ter várias outras coisas e precisa de cuidados de saúde, né? Não só cuidados psiquiátricos, mas também os cuidados que todo mundo tem direito de ter, né? Então, agora, basicamente, Lorena, para ajudá-los, se você conseguir chegar a conversar com eles, né, de igual para igual, trocar ideias, começar a criar vínculo com eles, né, isso é fundamental. Assim, você vai estar ajudando muito, você vai estar fazendo um trabalho maravilhoso, né? E eu tenho andado pelo interior do estado e visto várias iniciativas assim, né? Ou um agente comunitário, ou um assistente social, um enfermeiro, né? Inventou que podia fazer um grupo na unidade. E aí as pessoas começaram a aparecer nesse grupo, aí quem tinha transtorno mental começou a entrar no grupo também, e começaram a discutir coisas, começaram, né, a criar ligações, a fazer vínculos, enfim, né? Que são um pouco o que eu falei, né? São o remédio que a gente quer dar na atenção psicossocial, né? Que a pessoa seja incluída na sociedade e que tenha autonomia para decidir o que ela pode decidir na vida dela, né? Lógico que com a ajuda de alguém e respeitando o direito dos outros também, né? Mas basicamente isso. Às vezes é difícil o acesso ao médico psiquiatra, principalmente o pessoal do interior, né? Tem reclamado disso. Mas as medicações psiquiátricas não são tão difíceis de ser manejadas, né? Muitas vezes um médico clínico com uma certa formação, com certo conhecimento, consegue manejar bem, né? Com meia dúzia, 10 tipos de medicamentos, a gente consegue dar conta da maioria dos transtornos mentais, né? E se a gente conseguir um bom clínico que ajude nisso, às vezes funciona muito bem, né? Enfim. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, eu acho que a gente já pode finalizar a webconferência. Queríamos novamente agradecer ao Dr. Zanandré pela ótima palestra administrada hoje e esperamos que esteja sempre presente quando a gente precisar. E novamente, muito obrigada. Bem, eu que agradeço e espero voltar mais vezes, a gente poder continuar a conversa. Agradeço a todo mundo. Até a próxima.